1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Então Samuel pegou o vaso de azeite e o ungiu diante de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Depois Samuel se levantou e foi para Ramá. Bom, aqui está falando sobre quando Samuel ungiu Davi a rei de Israel. E nesse momento que Samuel ungiu Davi, somente Samuel, o pai de Davi, os irmãos de Davi e Davi. E claro, o próprio Deus sabia que ele era o novo rei de Israel, ele era ungido a rei. E a Bíblia fala que a partir do momento que o azeite é derramado, que ele é ungido a rei, o Espírito do Senhor se apodera de Davi. A partir daquele momento, o Espírito de Deus está com Davi, porque Davi é o novo rei de Israel. Agora veja, Davi, antes de ser ungido a rei, estava no campo, cuidando das ovelhas. Davi era um pastorzinho. Estava cuidando, estava apacentando, estava alimentando as ovelhas, estava protegendo elas. E Jessé foi chamando os seus filhos de um por um, sendo que Davi foi o último. Davi foi o último a ser apresentado a ser apresentado para Samuel como um dos possíveis reis, porque Davi ali era um dos mais improváveis a ser rei de Israel. Mas isso que é o poderoso de Deus. Deus pega o improvável e transforma no provável. Deus pega o que todo mundo rejeita e escolhe ele para ser usado. Veja, para muitos Davi era só um pastor, alguém que cuidava de ovelhas. Para Deus, a partir daquele momento, Davi era o rei de Israel. Davi era o rei de Israel. E um pouquinho mais à frente, no capítulo 17, a Bíblia fala que um gigante aparece na história. O gigante Golias. E ele vai enfrentar o povo de Israel. Ele é um filisteu. E começa a pedir alguém que fosse lutar contra ele. Alguém que fosse guerrear contra ele. Alguém capaz o bastante para lutar contra ele. Talvez até vencer contra ele. Sendo que ninguém se apresenta. Do exército de Israel, ninguém vai. Porém, tem um menino que foi ungido a rei. Tem Davi. Davi foi levar comida para os seus irmãos e vê Golias. E vê Golias falando do povo de Israel, falando de Deus. E ele fala: quem é esse incircunciso? Quem é esse que brinca, que fala do povo de Israel, o povo escolhido por Deus? E na mente de Davi deve estar algo tipo: por que ninguém foi deter ele ainda? Por que ninguém foi guerrear com ele ainda? Tipo, vocês são do exército, vocês são treinados para isso. Vocês treinaram toda a vida para isso, vocês têm porte para isso. Por que vocês não vão? Mas todo o exército estava escondido. Todas as pessoas que, humanamente falando, que eram os mais prováveis de derrotar o gigante Golias, estavam escondidas. Estavam afastadas porque tinham medo. Isso é mais uma prova do grande poder de Deus, porque quando Ele escolhe alguém, Ele escolhe justo alguém que não é, para que o poder de Deus se aperfeiçoe na fraqueza. Porque, como você sabe, Davi foi quem derrotou Golias. A pessoa mais improvável. A pessoa que talvez o povo olhasse e falasse: meu Deus, o menino vai morrer. Foi o que derrotou. Quando o improvável, quando um escolhido por Deus entra na história, tudo muda. Mas veja, antes de Davi lutar com Golias, o que é que tinha acontecido? Davi foi ungido a rei. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus falou, Deus ia cumprir.
Se Deus disse vai ser rei, Davi ia ser rei, mesmo que tivesse que derrotar urso, mesmo que tivesse que derrotar leão, mesmo que tivesse que derrotar gigante. Se fosse necessário Davi passar pelo gigante, como ele passou, ele iria passar, iria derrotar o gigante. Se fosse necessário que Davi passasse por 3 gigantes, ele iria passar, iria vencer, porque Deus disse que ele seria rei de Israel. E não há nada maior que a palavra de Deus. A Bíblia fala que até o próprio Deus se sujeita à palavra dele, se sujeita ao que ele mesmo disse, porque foi pela palavra que ele criou os céus, a terra, o universo, eu, você. Ele cumpre com o que ele disse, ele cumpre a palavra dele, ele cumpre a promessa dele. Se ele te prometeu, ele vai cumprir. E você bem sabe, Davi derrotou Golias. Davi se tornou o rei de Israel. Se tornou um grande rei de Israel. A promessa que Deus tinha para Davi, Davi passou por lutas, Davi passou por problemas, passou por urso, passou por leão, passou por gigante, passou por guerras, por dificuldades, por muitas vezes passou de morrer. Mas sabe por que não aconteceu? Tinha uma palavra sobre a vida de Davi. Tinha uma palavra de Deus sobre a vida do Davi. Vai ser rei, ele vai ser rei. Não importa se as circunstâncias digam o contrário. Se o mundo diga o contrário, se olhem e falem, não, ele não serve, ele não tem estatura, não tem porte para ser rei. Se Deus falou, não há o que mudar. Se Deus falou, ele vai cumprir. A porta que Deus abre, não tem homem que feche. A porta que Deus abre, não tem demônio que feche. Se Deus prometeu, se você se alinhar com ele, ele te prometeu uma coisa, se alinhe com a palavra, se alinhe com o que a Bíblia fala. Fique no centro da vontade de Deus, que ele vai cumprir. Ele vai cumprir tudo aquilo que ele tem para você, para sua casa, para sua família, por seu ministério. Ele não se arrepende, ele é perfeito. E os planos dele são maiores e melhores que os meus. Eu posso até fazer planos para mim, mas os planos de Deus sempre vai ir mais além. Sempre vai mais longe, sempre vai onde eu nunca imaginei. Sabe, as pessoas colocaram para Davi um objetivo, porque Davi foi entregar comida aos seus irmãos. Então, qual era o objetivo de Davi? Entregar comida para os seus irmãos. Acabou. Isso foi o que os homens disseram a ele. O que os homens te ditam a seu respeito? Qual voz você vai ouvir? A voz dos homens ou a voz de Deus? Porque a voz dos homens era, olha, Davi, entrega a comida para os teus irmãos e pronto, volta, acabou. Porque é a sua capacidade, é o que você pode fazer. Mas Deus fala, Davi, pega a funda e pega a pedra, que você vai matar o gigante. O que os homens tinham para Davi era uma coisa. O que Deus tinha para Davi era muito maior do que até o próprio Davi imaginava, do que o próprio Davi pensava. Os planos que Deus tem a seu respeito são muito maiores. Só basta você decidir a voz que você vai ouvir e se posicionar e escolher viver a voz de Deus, que muitas vezes, ao nosso ver, parece impossível, parece muito difícil, porque isso é muito engraçado, porque quando Deus te dá um projeto, nunca está atrelado à sua capacidade. Nunca está atrelado à sua força, ao seu braço, ao que você consegue fazer. Mas está atrelado ao poder dele. Está ao poder de Deus que se aperfeiçoa na minha fraqueza. Eu posso até não conseguir. Eu não. Mas o que está em mim, ele consegue. E ele me faz conseguir. Porque não é por minha força, não é por meu esforço, não é por meu merecimento. É pela graça, é pela escolha. Porque Deus viu algo em mim. O próprio Deus enxergou algo em mim e em você que
que nem eu mesmo consegui enxergar. Ele viu algo em mim que eu nunca vi. E eu só decidi me posicionar e acreditar e falar: Deus, é esse o chamado que o Senhor tem para mim? Então tá bom. Eu vou largar tudo e vou viver o que o Senhor tem para mim. Se Deus tem para você ser um pregador, não vá ser outra coisa que seja fora da vontade dele. Se Deus disse a você: olha, seja um psicólogo, seja um psicólogo. Se Ele disse seja um padeiro, seja um padeiro, porque você vai estar satisfeito, você vai se sentir completo, você vai se sentir realizado, porque você vai saber que tudo que Deus projetou para você, você está cumprindo. Que tudo aquilo que Deus sonhou, planejou, imaginou a seu respeito, está se cumprindo. Os planos que Deus teve para você está se cumprindo na terra, está se cumprindo na tua família, está se cumprindo na tua casa. Para muitos pode parecer algo simples, mas não importa. Não importa o que os outros pensam, não importa o que os outros falam. O que importa é a vontade de Deus ao seu respeito. O que importa é o que Deus fala. Não ligue para as opiniões contrárias, não ligue para quem diz: olha, não vai dar certo, não vai por aí, porque pessoas falaram isso para muita gente. As pessoas viram Jesus curar, ressuscitar dos mortos e demoraram para crer. Chegaram a duvidar, a desacreditar, e eles viram com seus próprios olhos Jesus ressuscitar um morto, Jesus curar enfermos, Jesus fazer paralíticos andar, Jesus fazer cegos enxergarem. E eles desacreditaram. Mas mesmo assim, Jesus não se deixou abalar. Muita gente olhou para Jesus e falou: ei, você não é o Messias. Mas mesmo assim, mesmo as pessoas falando você não é, não mudou o fato de Jesus ser o Messias, vir à terra e cumprir tudo o que ele disse que ia cumprir, porque ele veio à terra, morreu pelos pecadores e ressuscitou dentre os mortos e está nos preparando o lugar. E um dia vai voltar para nos buscar, nos levar para o santo lugar, para a Nova Jerusalém, onde nada de mal, onde nada de ruim vai existir. Só se posicione, escolha viver no centro da vontade de Deus, escolha viver no centro da vontade dele, porque na hora certa as coisas vão se encaixar e um dia o que parecia impossível vai se encaixar como um quebra-cabeça. E você vai ver o quebra-cabeça pronto, tudo pronto, e você vai falar: olha, se fosse para passar pelo Golias de novo, eu passaria. Se fosse para passar pelo momento difícil de novo, eu passaria. Se fosse para passar pela tempestade de novo, eu passaria. Porque o que eu estou vivendo hoje, quando eu estou no centro da vontade de Deus, é maravilhoso. Porque eu me sinto realizado, porque eu não estou correndo a corrida de outra pessoa. Eu não estou buscando o objetivo de outra pessoa, eu estou buscando aquilo que Deus tem para mim. E Deus é o Deus de detalhes, é um Deus perfeito. Se Ele te prometeu, não importa o que as circunstâncias dizem, Ele vai cumprir.